E ele achou um absurdo a pessoa sair de ser servo do diabo, ser escravo do diabo, e hoje ser escravos de Deus. Mas eu falei para ele, é isso mesmo, meu filho, não tem meio termo, é essa palavra mesmo que é usada. Porque hoje, gente, né? Isso já faz algum tempo, mas hoje, se você falar qualquer palavra hoje, você tá complicado. Hoje você não pode falar a palavra negro, branco, azul, amarelo, cor-de-rosa, cabelo crespo, você não pode falar escravo, você não pode falar azul, você não pode falar mais nada hoje. Aí imagine agora você falar que você vai sair da escravidão do diabo e passar a entrar numa escravidão ao lado de Jesus, vamos dizer assim, né? Aí você vai ser condenado. E condenado muitas vezes por cristãos. Mas é esse o sentido mesmo da palavra. Né? É, nós entendemos essa palavra claramente, né, quando fala escravo, porque nós vivemos isso numa época, nós temos um nosso passado escravagista, né? Nós sabemos o que os escravos viveram, como conviveram e tudo aconteceu com eles. A circunstância social que vivia a sociedade, né? E ele vem falar aqui para nós que, olha, nós no Brasil temos condição de entender claramente o que Paulo está dizendo, porque, infelizmente, tal circunstância social, a escravidão, também fez parte de nossa história. Sabemos muito bem que um escravo não ficava temporariamente livre de seu dono. Um escravo servia em tempo integral. Então, quer dizer que hoje eu tenho que servir a Deus integralmente? Vamos abrir o leque, né? Eu tenho que servir a Deus integralmente, né? Um dia, meus pais têm aqui, né? Se eles tiverem, eles podem confirmar. Eles têm vontade de vender aqui. De vez em quando eles falam, vamos vender, vamos vender, né? Aí a gente fala assim, isso se Deus permitir. Mas você, até para vender imóvel, você tem que colocar Deus no meio? Para comprar carro, você tem que colocar Deus no meio? Para casar, você tem que colocar Deus no meio? Você vai lá comprar um instrumento, você tem que colocar Deus no meio? Não é uma vez que a gente ouve isso. Ou quem nunca ouviu isso? Mas tudo na sua vida é Deus. Se Deus acreditar que é hora de finalizar a nossa vida aqui em Sertãozinho, Deus vai arranjar um comprador. Mas é Deus que tem que arranjar um comprador, não é você que tem que arranjar? Eu vou orar, vou colocar na mão de Deus, e aí o comprador vai vir aqui buscar, não preciso correr atrás dele, não. Porque a gente entende, como cristão, abrindo mais o leque, que Deus é dono de tudo. Ele é dono de mim, da minha roupa, do meu calçado, da minha casa, do meu carro, do meu computador aqui, que é da Dell. Tudo que eu tenho é de Deus, inclusive eu. Então, já que ele é dono de tudo, eu só faço tudo com autorização dele. Então, na verdade, eu sou um escravo. Eu não faço nada sem autorização do meu dono. É uma palavra pesada, porque nós tivemos problemas com escravos no passado. Eu venho de uma descendência negra. Sim, mas é a realidade. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele vem falar sobre uma história da literatura brasileira. Eu sei que todo mundo assistiu, que foi a novela A Escrava Isaura. E ele vem falar sobre a novela da Escrava Isaura. E ele fala que ela tinha um senhor muito malvado, né? E ele chamava Leôncio. E em dado momento na história, o autor mostra que só tinha um jeito dela se ver desobrigada de obedecer ao Leôncio. Ela precisava ser vendida para outro dono. Então, assim, você quer sair da desobrigação de um dono, você tem que ser vendido para outro dono. Uma pergunta para nós aqui, entre parênteses: quem é o nosso dono? Nós já saímos da mão de um dono e estamos na mão do outro dono? Será? Sim ou não? Né? Ué, você estava na mão do diabo. É, Era seu dono. é isso aí. É isso aí, né? Ao indicar que o escravo era uma posse absoluta, Paulo tem como objetivo mostrar que ao trocar de senhor, o escravo não era mais obrigado a obedecer ao antigo dono. O que está acontecendo? Que nós, como cristãos hoje, estamos obedecendo ao antigo dono. Estamos dando mais ouvido ao antigo dono do que ao novo dono.
para dizer assim, mais claramente. Por que será que hoje, né, nós como cristãos, é, temos mais, temos mais intimidade com o mundo e com as suas concupiscências do que com a palavra de Deus e com a sua igreja? Por isso, Paulo diz: quando vocês eram escravos do pecado, não tinham que obedecer à justiça. No sentido que você era escravo do pecado. É escravo do pecado. O pecado te dominava. Olha o autônomo de libertação. O pecado, ele te dominava. Você vivia sobre a servidão do pecado. Não tinha que obedecer à justiça, que está no versículo 20. Mas agora que mudaram de dono e se tornaram escravos de Deus, não podem mais obedecer o antigo Senhor. Então, hoje, tem hora que a gente fica pensando e repensando com as coisas que nós vemos. Não porque nós somos perfeitos, nós não somos perfeitos, nós estamos correndo atrás da perfeição. E a vida da gente é uma eterna vigilância. É uma eterna vigilância para nós não cairmos em tentação, porque é isso que a Bíblia diz, né? Aquele que está de pé vigie para que não caia, e assim por diante. Mas por que que nós vivemos no meio de pessoas que se dizem cristãs, que elas ainda obedecem ao antigo Senhor? E elas não obedecem por um pouquinho de tempo. É por um pocão de tempo. Antigamente as pessoas elas queriam se livrar do pecado. As pessoas, vocês sabem do que eu estou falando. As pessoas quando elas se convertiam, elas queriam parar com tudo que elas estavam fazendo. Quando ela chegava para batizar, né? Eu não vou falar que ela era mais santa que a outra, que não tinha batizado. Mas ela tinha feito da vida dela uma purificação. Né? E aí encaixa aquele versículo, que eu até anotei ele aqui, que, que faz muita diferença e que hoje, se for falado, alguns vão torcer o bico, né? Que é, acho que é 2 Coríntios 5,17, ou primeira. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo que se fez novo. Né? Então, hoje, nossas igrejas, nossas comunidades, o cristianismo está cheio de pessoas com as práticas mundanas, fazendo a mesma coisa, mentindo do mesmo jeito, adulterando do mesmo jeito, falando mal do próximo do mesmo jeito, com as mesmas coisas que o mundo pratica, com as mesmas coisas que ele praticava. E sem sofrimento. Porque o pecado, a gente vai pecar, mas isso tem que trazer sofrimento para nós. As pessoas continuam com a mesma prática, fazendo a mesma coisa. E continuam participando das suas igrejas. E as igrejas continuam trazendo. Eu quero ter pessoas aqui dentro, e não importa como elas vêm, elas vão ficar também do mesmo jeito que elas estão. E as igrejas estão cheias de pessoas que as mesmas práticas vão mudando. Você não sabe diferenciar se a pessoa ela pertence a uma comunidade evangélica ou ela pertence ao mundo. Antigamente a igreja ela era tratada, até lembrei de um livro agora, como santos no mundo. Hoje a igreja, infelizmente, não está sendo mais tratada como santos no mundo. Porque hoje está assim, ó. E aí, são as N desculpas que nós vemos e conhecemos que as pessoas dão. Né? Nós descentralizamos algumas coisas, né? Nós tiramos a santificação do templo e só colocamos no nosso corpo. Lá na igreja, eu posso fazer o que eu quero. Eu posso andar como eu quero. Entendeu? Eu também posso andar como eu quero, porque é o meu coração de Deus, que Jesus quer o meu coração. Aí eu penso na minha ignorância, que já que eu posso, Deus só quer o meu coração, ele tira o meu coração, me deixa viver normalmente, porque ele é poderoso para isso, e me joga pro inferno. Porque Jesus quer o meu coração. O que importa é o meu coração. Então, como eu sei que ele é poderoso, ele criou o mundo com uma palavra, ele pode tirar meu coração, pegar para ele e falar assim: agora você está condenado ao inferno e você vai sofrer no inferno. Ou ele não pode fazer isso? Claro, ele é o dono da vida, ele pode fazer o que ele quiser. E aí nós vemos essas coisas aqui. Qual é o Senhor que nós estamos servindo, que a igreja brasileira hoje está servindo?
É o Senhor aquele que está explícito em 2 Coríntios, né? Deixar no passado todas as coisas velhas e ter um novo Senhor com roupas novas, vestimentas novas, ou o antigo. A libertação do pecado, portanto, é definida por Paulo como mudança de Senhor. De um lado, havia o pecado que pagava com a morte. Do outro, Deus, cujo dom gratuito é a vida eterna. E com esse negócio de nós banalizarmos, até vou falar a palavra, lembrei dela agora, palavra bem clara, banalizarmos o pecado e banalizarmos a palavra libertação, né? Que a libertação se dá em Jesus, porque ele que fez esse ato por nós, e nós banalizamos o ato de Jesus, claramente. Eu gosto muito desse paradoxo que ele faz entre uma coisa e outra, né? Você paga com a morte ou você tem a vida eterna. E não tem meio termo. Ou você está livre ou você está preso. Ou você é dominado pelo pecado ou você é dominado por Deus, né? Ou você faz a vontade de Deus ou você faz a vontade do diabo. Não há meio termo. Ele faz uma pesquisa bíblica em Romanos 6 com paralelo do 5:17. Mas eu quero trazer uma outra ideia aqui, é que ele vai falar sobre a santificação e a morte. Mas eu quero trazer um paralelo do Romanos 6, que é 21 e 22. E que fruto tinhas, então, das coisas de que vos agora envergonhais? Que está em Gálatas 5, que é o versículo 20, 19, 20, 21, né? E que frutos tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais? Que é os nossos pecadinhos, né? Que muitos estimamos. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, a bebedices, orgias e coisas semelhantes a esta, quanto às quais vos previno, como já antes vos proveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Isso está claro em Romanos, né? Vamos fazer um paradoxo aqui, né? E Paulo fala assim: e que fruto tinhas, então, das quais de que vocês agora vos envergonhais, né? O versículo 22 fala: mas agora, libertos do pecado, de tudo isso que nós lemos, e feitos servos de Deus, escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Qual é o fruto do Espírito? Que é o fruto do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. O que a lei vem trazer? A lei vem trazer juízo, concordam? A lei traz a condenação. Então, se é contra essas coisas não há lei, não há condenação, né? E aí eu quero falar uma coisa para vocês, terminando já, porque isso aqui é bem rápido. Eu já li várias vezes esses versículos de Romanos, né? Talvez não mais que vocês, tá? Estou dizendo aqui que eu sou uma leitora de excelência. Mas, a partir de hoje, eu vou dar uma atenção duplicada nisso que eu li. Eu vou ler esses textos com mais peso. Por quê? Nós sabemos isso aqui, tudo de cor e salteado. Mas eu vou ler com mais peso. E eu pensei numa coisa muito interessante para nós, né? Na palavra santificação. Eu falei, a questão do pecado é uma palavra muito pesada, é uma coisa muito pesada na vida do ser humano. E que ela faz muita diferença na vida do ser humano. Mas a palavra santificação, ela está no versículo 19 e no versículo 22. Leamos.
Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste dos vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Vocês podem ver que ali, assim apresentai agora, né? Olha o verbo. Os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Nós entendemos que a palavra santificação, ela não é um estado de já no momento. A santificação é um processo gradual e permanente. Então, como é que eu vou conseguir vencer o pecado? Eu tenho que me atemorizar com o pecado? Não, porque ele é forte, ele é uma coisa forte na vida do ser humano? Não. Eu tenho que me santificar. Porque é a santificação que vai fazer diferença na minha vida. Assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça, como escravos da justiça para a santificação. Então, é somente a santificação que vai fazer com que eu não peque. Não é porque eu saí do estado, eu me converti do estado de deixar a minha vida, sair da mão do diabo e vir para a mão de Deus, se eu não me santificar, eu vou praticar só o que é bom. Não, não é. Aí eu preciso da minha ajuda, eu preciso procurar. Eu preciso ter comunhão com os irmãos. Eu me santifico tendo comunhão com os irmãos, participando da escola bíblica, indo aos cultos, participando da oração, evangelizando, pregando. Se eu ficar na minha casa e não procurar me santificar, só assistir coisa que não presta, o velho homem logo vai bater na minha porta. Vai bater na nossa porta. Então, a santificação é um dos passos mais importantes para a gente ser liberto do pecado. Porque ele fala assim, ó, porque quando eres servos do pecado, escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que o fruto tinhas, então, 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Outra coisa interessante é que eu acho que o pastor falou na semana passada, ou não sei quando foi, mas acho que ele falou sobre essa questão das palavras que Paulo trazia, eram palavras que significavam alguma coisa que ele vivia no momento, igual. O texto está trazendo aqui, ó. Paulo, no versículo 23. Paulo usa termos gregos extraídos da vida militar. Salário se refere ao soldo regular. Mas, às vezes, em ocasiões especiais, o soldado recebia do imperador um bônus, um prêmio extra. Daí o contraste, morte e vida, pois quem dá o dom gratuito, o prêmio extra, não é o pecado, mas Deus. Então, porque o salário, né, o pagamento pelo pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, quer dizer, o prêmio, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu quero deixar isso aqui para vocês. Que a libertação de ser escravo do pecado e ser escravos de Deus e através da santificação só se dá na mudança de Senhor. Quem é meu Senhor? Quem é que impera na minha vida? E eu estava vendo um vídeo esses dias e ele é muito interessante, eu não sei se alguém viu, mas antigamente a gente ia nas festas, você ia no casamento, tinha louvor e oração. Você ia no aniversário, tinha louvor e oração. Você fazia 15 anos, entregava... Tinha culto para tudo. Tudo se falava de Deus na nossa vida. Qualquer festa que a gente tinha, se falava de Deus. Nós passamos dessa geração que tudo falava de Deus e passamos para a geração que começou a falar mais ou menos de Deus. E agora a gente está numa geração que não fala nada de Deus. Nós vamos nas festas de cristão, parece festa mundana. Você fica assim, eu estou numa festa de cristão ou estou numa festa do mundo? Porque tem as mesmas coisas que pratica. E eu fico pensando, quem será que é o Deus hoje das nossas festas, né?
Porque as nossas festas hoje não tem mais oração. Né? É um exemplo que eu estou dando. Né? Eu comecei a pensar sobre isso. Nossa, hoje a pessoa faz aniversário, a gente cantava um corinho cristão. Hoje a gente coloca, porque tem gente que não serve a Deus na festa, a gente coloca uma música do Roberto Carlos. Eu lembro de Roberto Carlos. A gente coloca a música do Roberto Carlos. A gente orava antes de partir o bolo. Hoje a gente não ora antes de partir o bolo, não, nem ora mais. A gente entregava a vida da pessoa para Jesus e hoje já não entrega mais. Né? A gente apresentava a criança na igreja e hoje, muitas vezes, as pessoas já acham que isso é irrelevante. Então, nós temos uma geração que tudo era Deus, fomos para a geração que é mais ou menos Deus, e agora nós estamos numa geração que nada é Deus. Então, eu estou crendo que nós estamos numa geração que não trocou de Senhor. Porque se eu não consulto Deus, se eu não dedico o meu aniversário de 43 anos a Deus, meu pai vai fazer 77. Vamos supor que eu vou fazer o aniversário do meu pai de 77 anos. Mas se eu não dedicar os 77 anos do meu pai a Deus, eu vou dedicar a quem? Então nós saímos do extremo e estamos hoje no outro extremo. E esse é um pêndulo muito difícil, né? Por causa desse negócio de que hoje tudo pode, tudo é permissivo. Então, nós estamos vendo a época que vamos na igreja, falamos que temos compromisso com as coisas de Deus, só que nós servimos outro Senhor. Né? A nossa boca serve outro Senhor, a nossa vida serve outro Senhor, nossa família serve outro Senhor, e a gente só vai na igreja, entrega o dízimo e fala assim, o dízimo é do Senhor, acabou. Né? Complicado. Que nós possamos, diante desse texto, da libertação do pecado, é colocar um peso na palavra pecado, colocar um peso na palavra libertação, e entendermos que nós já trocamos de Senhor. O pecado, ele não tem mais domínio sobre nós. Né? E a santificação na minha vida vai fazer com que eu obedeça ao meu dono e não dê ouvido ao outro dono, ao antigo dono. Né? Que nós possamos ter essa consciência. Eu quero agradecer pela palavra, porque essa palavra falou muito comigo, né? Achei muito interessante ele fazer esse relato. E eu quero deixar Romanos 6, 15 a 23, na versão NTL, que eu achei até que eles não iam traçar muito isso. Eu falei assim, eles vão querer colocar uma linguagem mais atual, mas ele fala assim, ó, em Romanos 6, de 15 a 23, na nova tradução da linguagem de hoje. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para ser escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por ele. Mas damos graças a Deus, porque vocês que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertos do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. O resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que interessante, né? Romanos 6, de 15 a 23, na linguagem de hoje. Eu acho que deu para esclarecer bem a palavra. Amém?
Amém. Boa noite, irmão. Deixa eu falar rapidinho. Hoje não se pode falar nem que é criado mudo mais, porque o criado mudo era os escravos. Então, hoje nem se pode mais falar criado, porque nós colocamos o nome da nossa cama como criado mudo. E outra coisa, é quando éramos crianças, quando a minha mãe batíamos em nós, não era pouco, não era muito. Eu lembro que eu chegava dentro de mim, em silêncio, e eu pedia tanto perdão para Deus porque eu falava aquilo e minha mãe nem me ouvia. Infelizmente, hoje a gente faz as coisas em excesso, Saiu, Nicolas? nem sequer se... Ela saiu. Você tinha medo mesmo. Henrique Toffen. Oi, pastor. Oi, pastor. Não lembro bem agora,
nesse momento se é esse texto, porque eu não estudei ele, mas é interessante lembrar que, né, que a palavra, quando ela fala sobre escravo, no grego vem dois sentidos de escravo, né? Tem aquele escravo onde você serve por obrigação, e se eu não me engano, nesse texto onde ele fala que nós somos escravos de Deus, está se relacionando a um outro termo de escravo, que era aquele escravo que já tinha cumprido a sua função, o seu senhor tinha te dado liberdade, mas ele escolheu servir ao seu senhor. Ele ele não quis ir embora. Ele escolheu ficar ali pela própria vontade dele, pela liberdade dele, ele escolheu ficar ali servindo ao seu senhor. E se eu não me engano, nesse texto ele vem trazendo esse sentido, que nós resolvemos ficar com Deus porque para nós é a melhor opção servir ao Senhor, ficar como escravo dele. Não é aquele escravo por obrigação igual nós somos hoje, igual éramos antes com o pai do diabo. Nós escolhemos ficar com Deus, né? Então é uma escravidão com liberdade, por escolha. Eu não lembro certinho se nesse texto que eu não cheguei a estudar ele, mas eu acredito que seja esse texto aí onde Paulo. Santo Deus, eterno Pai, queremos, ó Deus, continuar diante da tua presença, ó Pai, te agradecendo a Deus por esse estudo, ó Pai, te agradecendo a Deus pela a oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos deu, ó Pai, nessa noite de aprendermos um pouco mais, ó Deus, a tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, venha fazer com que essa palavra, ó Deus, venha ficar, ó Pai, guardada em nossa mente, guardada em nosso coração, que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente, ó Deus, sermos incomodados por ela, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, a cada dia, ó Deus, o teu Santo Espírito, ó Deus, venha nos incomodar, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, buscar, ó Deus, edificação, buscar, ó Deus, nos transformarmos a cada dia, ó Pai, que nós possamos buscar crescimento, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, crescermos, ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, em todo tempo, ó Deus, buscar te alegrar, ó Deus, com a nossa vida, ter uma vida transformada, ó Deus, no nome de Jesus. Obrigado
por todo o teu cuidado, por todo o teu amor e por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa Amém. noite, irmão. Abençoe. Boa noite, irmãos. Boa noite.